E tudo muito caro, Débora, começando pela energia elétrica, né? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Bom, eu queria falar um pouco disso. Nós vamos falar disso, vamos voltar a esse assunto. Esse assunto é um daqueles assuntos importantes que a discussão política baixa, a discussão política pequena, às vezes esconde. O Brasil tem problemas conjunturais. Aliás, a gente adora um problema conjuntural. Aliás, os políticos adoram ficar criando problema conjuntural para nós, mas a gente tem alguns problemas estruturais. E se a gente não enfrentar esses problemas estruturais, a gente está frito. Um dos nossos problemas estruturais diz respeito à energia. Olha que interessante, a gente aprendeu na escola que o Brasil tem uma estrutura energética ambientalmente muito apropriada, né? Muito de energia renovável. Olha que bacana, a gente tem muita energia hidrelétrica, né? Outros países têm energia térmica e tal. Mas olha que curioso. Você pega a China hoje, ela tem 61% de energia termoelétrica e 19% hidrelétrica. Tem outras, né? Mas vamos ficar nessas. Estados Unidos, 67% de energia termoelétrica, 9% de hidrelétrica. Índia, eu estou só citando país grande. 71% de energia termoelétrica, 11% de energia hidrelétrica. Rússia, 70% de energia termoelétrica, 19% de hidrelétrica. Então você vê, entre 61% e 71% de termoelétrica, entre 9% e 19% de hidrelétrica são esses países, China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Brasil é o oposto. A gente tem 17% de termoelétrica só e 63% de hidrelétrica. Ou seja, tem água, beleza, não tem água, complica. Aí a gente resolveu diversificar. E a gente que dependia da água, depende da água, do vento e do sol. Mas a gente tem uma quantidade de energia termoelétrica baixa, muito baixa, 17%. Nuclear, então, 21º país do mundo. Termoelétrica, 26º país do mundo. Por trás disso existe um nome chamado segurança energética. A gente fala de segurança jurídica, né? Segurança mesmo de andar na rua, e tem um negócio chamado segurança energética. Segurança energética é o seguinte: você tem a certeza que toda vez que você precisa de luz, você tem. Toda vez que você precisa de energia, você tem. Não é uma coisa que varia. Você tira isso da frente. Por que isso é importante? Crescimento econômico e consumo de energia andam juntos. Se você quer ter crescimento econômico, você precisa ter geração de energia. A indústria precisa de energia, o comércio precisa de energia, a casa das pessoas precisa de energia. Se você sair de uma casa de 2 quartos e for para uma casa de 3 quartos, você vai consumir mais energia. Não dá para você ter uma casa de 3 quartos consumindo a mesma energia de uma casa de 2. Até dá, se você imaginar que você deixa ambientes desligados. Mas, em geral, se você aumenta o número de ambientes, é porque você aumentou a família e você eventualmente teve aumento de renda, então você compra mais equipamentos, você aumenta o gasto. Uma família que mora num apartamento de 4 quartos gasta mais energia elétrica do que uma família, mesmo tamanho, que mora num apartamento de 2 quartos. Por razões óbvias. Se eles se distribuem em 2 quartos, basta ligar a luz de 2 quartos. Se eles se distribuem por 4 quartos, eles vão ligar a luz de 4 quartos. Isso é a coisa mais simples do mundo. Aí a pessoa resolve que na casa dela, ela vai fazer brigadeiro. Vai gastar energia. Vai ter que gelar o brigadeiro, né? Vai ter que manter ele gelado. Resolve fazer marmita, vai ter que ter freezer. Isso para ficar em casa. Mas se montar um pequeno comércio, tem que ter geladeira, né? Tem que ter sistema de aquecimento, tem luz. Indústria, mesma coisa. E aí, países mais ricos conseguem produzir mais PIB, mais crescimento, com uma quantidade menor de energia, porque os equipamentos que são usados nas indústrias, no comércio, são mais modernos, gastam menos energia. Países um pouco mais atrasados, como é o caso do Brasil, eles gastam muita energia para poder crescer, mas muita energia. Tem estudos da Agência Internacional de Energia mostrando que o Brasil está entre os países que mais gasta energia para poder fabricar PIB, para poder gerar crescimento. Resultado, a gente teve crise nos anos 2000, 2002 por falta de água, em 2014 e 2015 também por falta de água e agora de novo, porque a gente tem uma matriz desequilibrada. Tem muita fonte renovável, que é bacana, mas depende do clima.
Se não chover, a gente tem que torcer para não crescer, Débora. Então, o problema é esse. Se não chover, a gente não pode crescer. A gente só pode crescer se chover. Isso é uma loucura. E parou de chover, então vamos não crescer. E o pior é que a gente não cresce, porque a gente está condenado a não crescer. Aí vamos colocar entre aspas, a gente tem a sorte de que a gente tem crescido muito pouco nos últimos anos. Pode isso, a gente torcer para ter crescido pouco? Então, para a gente poder crescer, por exemplo, 3% ao ano pelos próximos 8 anos, a gente tem que ter mais 4 Itaipus. Como é que a gente vai fazer 4 Itaipus? Com que dinheiro? Mas não pode ser 4 Itaipus, senão a gente vai ficar dependendo de água. Tem que ter 4 gerações, tem que ter o equivalente à geração de 4 Itaipus em outros formatos, de preferência termoelétrica. Esse é o nó brasileiro no momento. Não está chovendo, a gente está apavorado, porque a gente pode ter um processo de racionamento. Mas se a gente não tiver um processo de racionamento, nós já temos o efeito lamentável disso, que é o aumento do custo de energia. Nós estamos falando disso o tempo inteiro, está aumentando o custo de energia. A Juliana Rosa entra aqui e fala do aumento de energia. Quando ela fala a inflação está aumentando, o maior vilão é a energia. Como é que a gente vai se virar com isso? Como é que a gente vai se livrar disso? E aí surge o nome que eu falei, problema estrutural. Nenhum governo ataca os problemas estruturais para valer. Olha que loucura, por exemplo. Nós fizemos um plano habitacional grande, que começou em 2008 e segue até hoje. Pois o déficit habitacional de quando começou o plano era menor do que é hoje. Hoje a gente precisa de mais casa do que a gente precisava em 2008, e passaram-se aí 13 anos. A gente construiu um monte de casa, mas o déficit habitacional só aumentou. Então, a gente não enfrenta os problemas estruturais da forma como os problemas estruturais devem ser enfrentados. Pode ser até que a gente não tenha condições de enfrentar, mas é tudo atabalhoado. O governo gasta mais energia para mudar o nome do programa habitacional, porque agora quer mudar, né? Agora é Casa Verde e Amarela, porque se fala Minha Casa Minha Vida vai beneficiar o PT. Então prefere mudar o nome em vez de mexer no programa. Como é que a gente pode fazer para que a gente tenha mais casa? Como é que o que a gente pode fazer para a gente ter mais energia? Angra 3 não tá funcionando. Angra 3. Gastamos 18 bi, sei lá quanto que a gente gastou naquela usina, que serviu para enriquecer um monte de político, um bando de ladrão, um bando de safado. E nós não temos energia elétrica de lá. Então a gente está brincando, o Brasil brinca com algo muito sério. Você não vê país do mundo grande brincando com energia elétrica, mas não vê mesmo. Não vê país brincando com infraestrutura. Não vê país brincando com aeroporto, com estrada de ferro, com linha de transmissão. Não tem essa de não pode passar uma linha de transmissão no meio de uma propriedade porque é uma reserva indígena. Você não vai ver isso em lugar nenhum do mundo. Como é que uma população isolada, porque não é indígena, fica sem energia elétrica porque no meio tem uma reserva indígena? Isso não existe. No Brasil existe essa discussão. Então, para você passar uma linha de transmissão, você tem que passar por 350 mil órgãos de meio ambiente, mais 350 mil órgãos de proteção aos indígenas, mais não sei o que. Resultado, pior população que pode existir é uma população isolada que não é indígena, porque ela está depois dos indígenas, eu me refiro à distância, e para conseguir ser conectada tem que passar no meio de uma reserva, e não consegue. Então, é um nó que o Brasil está enfrentando nesse setor, e como diz o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, não existe energia ruim. Ruim é não ter energia. E o Brasil hoje está nesse dilema. É um negócio complicado, né? Como é que você vai resolver esse problema? Com um discurso? Não é com discurso. Aí vem o ministro Bento Albuquerque e declara: nós não trabalhamos com a hipótese de um racionamento. Bem-vindo, ministro, ao clube dos ministros que falam bobagem. Porque o fato de o senhor trabalhar ou não trabalhar com a hipótese de racionamento não muda o fato de que pode ou não haver racionamento. Outra coisa é, nós não queremos partir para um racionamento, nós queremos evitar o racionamento. Nós vamos fazer de tudo para evitar o racionamento. Aí sim. Agora, nós não trabalhamos com a hipótese, deveria trabalhar. Porque um bom
governante é aquele que não descarta nenhuma hipótese. Claro, provável, né? Nós não trabalhamos com a hipótese de um meteoro atingir a usina hidrelétrica de Itaipu e destruir a barragem. Ok, aí eu também não trabalho com essa hipótese. Mas um gestor previdente trabalha com a hipótese de racionamento e vai fazer tudo para descartar essa possibilidade. Então, você vê a quantidade de bobagens que os governantes falaram sobre energia elétrica. Esse foi o ministro Bento Albuquerque. O Paulo Guedes falou, e daí que a conta vai ficar um pouco mais cara? Uma insensibilidade que já não me espanta. E o presidente Jair Bolsonaro fazendo planejamento energético, com todo o seu conhecimento, pedindo às pessoas que apaguem um ponto de luz na casa. Maravilhoso, é assim que nós vamos vencer a batalha pela energia. Está acabando a água, então vamos desligar um ponto de luz na casa. É maravilhoso. Lembrando que sim, a residência é responsável por 45% do consumo da energia brasileira. Industrial 9%, comercial 23%, rural 9%. Ou seja, Débora, temos um nó espetacular pela nossa frente. Se a gente não começar a olhar para estes problemas estruturais da maneira como a gente deve olhar, a gente está frito. O nosso sistema desperdiça muita água, o nosso sistema é muito dependente e ele está enrolado. Então, voltando ao quadro, só para quem não pegou, China, Estados Unidos, Índia e Rússia trabalham com basicamente termoelétrica, entre 61% e 71% de termoelétrica. Hidrelétrica é apoio. Nenhum desses países chega a 20% de hidrelétrica. Varia de 9 a 19. Então, a proporção é 3, 4 para 1. Quilowatt-hora para 1 quilowatt-hora de hidrelétrica tem uma termoelétrica. O Brasil é exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Quer dizer, se o Brasil está fazendo o oposto do que o resto do mundo faz, é hora de parar e falar, vem cá, onde é que nós estamos errando? Porque nós estamos errando. Nós não damos segurança e nós, a cada 7 anos, 8 anos, a gente volta com essa discussão. Nós já vivemos um apagão terrível em 2001, que teve reflexo na eleição do ano seguinte, e nós estamos vivendo um risco energético muito grave agora, que já produziu o seu lado mais sério, neste momento, até o momento, que é a inflação, aumento de tarifa, que está por trás de todo o processo industrial, comercial, social, econômico do Brasil. E nós ainda estamos falando de um troço que a gente já podia estar resolvendo há muito tempo, ou ter resolvido há muito tempo, como outros países já encararam. Para variar, quando o assunto é educação, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é emprego, a gente está sempre atrasado. E esses números eles ajudam a gente a pensar.